Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos? O tema de hoje é a história de uma jornalista que se tornou dona de um dos hostels mais badalados do Brasil. Vamos contar essa história aqui com muito cuidado e com muito carinho. Lembrando que contamos com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Muito bem, eu estou aqui com a minha amiga Cíntia Braga, jornalista de formação. Há 28 anos, ela ainda mantém aí as suas atividades na área da comunicação de modo geral, não é isso, Cíntia? Bem-vinda ao nosso Software Mental. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Ô, Cíntia, eu não vou falar aqui, mas a gente já se conhece há um bocado de tempo, né, amiga? Eu acho melhor você nem citar quantos anos a gente se conhece, né? Porque senão o povo vai fazer conta e vamos saber a minha idade. Pois é, então vamos Mas em é frente. bastante. Muito bem, que legal. Ô, Cíntia, você sabe que um dos aspectos fundamentais que a gente trabalha aqui no Software Mental é justamente o conceito de que a pessoa seja a protagonista ou protagonista da própria história. Ou seja, o caminho que a gente faz na vida, as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma. E eu sei que a sua história ela é rica de mudanças, rica de viradas, múltiplas cidades que você morou aqui no Brasil. Então eu queria contar um pouquinho dessa sua história aqui. Você é de Florianópolis, não é isso? Nascido em Florianópolis? Isso, nasci em Florianópolis e acabei indo para Curitiba com 6 anos de idade. 6 anos de idade, e de lá se criou, né? Lá me criei, lá eu fiz colégio, faculdade, aquelas coisas todas, pós-graduação, até sair para o mundo, como eu digo. Né? Eu saí de Curitiba em 2001 e daí não voltei mais para lá. Entendi. Você é mais ou menos como eu. Eu nasci em Recife e fui para Curitiba com 5, 6 anos. Uhum. E lá passei uma boa parte da minha vida aí. Muito bem, minha querida. Me conta um pouquinho. Você é formada em jornalismo. O que te levou a estudar o jornalismo? O que você queria quando você foi buscar o jornalismo? Isso é difícil, né? O jovem no Brasil ele é colocado à prova para a decisão da sua carreira muito jovem, muito cedo, né? Então, aos 16, 17 anos, a gente tem muitas dúvidas ainda. A gente vai mais... Eu estou falando a gente, porque tem muita gente que eu conheço que também fez a mesma coisa que eu. A gente vai por eliminação, e foi assim no meu caso. Eu fui por eliminação, eliminando todas as áreas, as profissões que eu não queria de jeito nenhum cursar, me formar para aquilo. Uhum. E aí, quando eu tirei praticamente uma grande maioria da frente, sobrou algumas coisas na área de humanas, né? E aí, direito também era um negócio que eu não tinha a menor afinidade para ele. Então, me sobrou poucas coisas, entre elas a comunicação. E dentro da comunicação, como eu gostava muito de escrever, quando eu era jovem, escrevia muito poeminha, aquelas coisinhas, né? Agenda. Quais são as meninas da minha idade que não tinham agendas anuais, né? Então, eu escrevia muito, daí eu falei, me sobrou pouca coisa, eu vou fazer jornalismo. Mas, na verdade, Luciano, foi assim, uma grata experiência para mim, porque eu sempre me dei muito bem na minha área, nessa área que eu escolhi, e tive boas vivências da área corporativa, vivências com pessoas, de relacionamentos com pessoas, que me engrandeceram muito. Eu acho que foi uma decisão acertada que eu tive no final das contas. Ô, Cíntia, você saiu de Curitiba com quantos anos depois de formada? Você trabalhou lá durante um período, não é isso? Eu trabalhei. Olha, então vamos lá. Eu iniciei a minha faculdade em 91, aos 19 anos. Agora não tem jeito, agora o povo já vai fazer a conta. Agora me ralei. Se entregou. Né? Me entreguei. Mas enfim, eu perdi um ano de estudo, porque a minha avó queria... Essa é uma história que eu até conto e é engraçada, porque a minha avó queria que eu seguisse os passos do meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho fez eletrônica no Cefet. Naquela época era Cefet lá em Curitiba, agora é a Escola Técnica, né? Centro Federal. Fiz Cefet também. Exato. E ela queria muito que eu fizesse Cefet. Mas eu falei, só tem coisa de eletrônica, eletrotécnica, edificações, mecânica, não é para mim. Só que ela era tão teimosa que ela me fez perder um ano de segundo grau, que naquela época era segundo grau, né? Sim. Porque ela queria que eu passasse no maldito Cefet. E eu não queria de jeito nenhum. E aí eu perdi um ano da minha vida fazendo
cursinho para fazer o Cefet e eu não passei. Então eu perdi um ano. Aí eu entrei no segundo grau já tarde, né? Então eu entrei na faculdade com 19 anos. E no primeiro ano de faculdade eu já fui para o mercado de trabalho, já fui conseguir tentar estágio na minha área. Recebi várias portadas na cara, porque primeiro ano foca, né? Que a gente chama de foca, o estudante de jornalismo que está começando. Primeiro ano ninguém dá trabalho para primeiranista. E na época da minha faculdade, era proibido o estágio na profissão. Então a gente não podia ser contratado como estagiário. Então a gente fazia lá uns bicos de graça, né? A faculdade era de manhã e eu fazia de tarde, fazia os meus bicos de estágio. Até que no ano seguinte, em 1992, eu já entrei para o mercado de trabalho como estagiário de jornalismo, né? Sim. Mas na carteira de trabalho era escrito contato publicitário, porque não podia ser estágio em jornalismo. Né? E eu trabalhei desde 91, praticamente, né? E até agora na área, até ano passado. Mas em redação de jornal foram 5 anos. 5 anos. Depois eu parti para assessoria de imprensa. Depois migrei para assessoria corporativa de grandes empresas, né? Quando eu fui embora para São Paulo. Mas antes de ir para São Paulo, eu já tinha aberto a minha própria empresa. Como é que foi essa sua primeira empresa? O que você fazia nela? Eu abri a minha empresa, que chamava Impresa, Assessoria e Marketing, em 97, com 25 anos. Era uma urgência, como eu falo, né? Que era uma empresa, uma agência de uma única pessoa. Eu abri na sala da minha casa, no meu quarto, na casa da minha mãe, e aí eu fui galgando novos espaços. Eu passei depois para a sala de estar da casa dela, tiramos os sofás, botamos um monte de mesa lá, até que no ano seguinte eu já aluguei uma sala na Marechal Deodoro, lá em Curitiba, e acabei administrando uma carteira de mais de 80 clientes em 4 anos de agência, 6 funcionários. Foi bem legal essa fase. Quanto tempo durou essa fase da sua agência? Durou de 97 até 2001, quando eu fui embora para São Paulo. Quando eu fui embora, eu ainda continuava, ainda mantinha ela, e eu vinha toda sexta-feira para Curitiba, saía às 5 horas da manhã de carro de São Paulo, pegava a estrada e vinha para atender os meus clientes em Curitiba. Tinha outros funcionários trabalhando durante a semana, né? Mas eu precisava ter o contato com os funcionários. Até que... Ficou insustentável. Ficou insustentável, porque eu também bati o carro, capotei e quase morri. Minha nossa! E aí eu resolvi parar, desacelerar. Vamos terminar com essa empresa lá em Curitiba, porque em São Paulo está dando certo, então eu acabei ficando por lá. A Cíntia, quem não conhece, ela é ligada no 330. Ela não para nunca, tem uma energia que não é impressionante o negócio. Cíntia, e aí você foi para São Paulo para trabalhar em grandes organizações lá na época? Eu fui recrutada por uma multinacional da área de engenharia, indústria de base, chamava Grupo Pencetal, que hoje não existe mais, mas ele era um grupo bem grande. Na verdade, era uma união de 7 empresas. Cada empresa tinha 6 empresas. Cada empresa tinha o seu presidente. Só que tinham 2 irmãos que eram os caras que queriam ser os consolidadores desse grupo de empresas. Então, eles fizeram um board gigante para eles e eles queriam que todas as empresas associadas a eles, que eles tinham participação, tivessem uma mesma linha de comunicação. Então, me contrataram com esse desejo de unificar a comunicação de todas as 6 empresas, né? Mas foi um trabalho muito interessante, muito gratificante, mas foi muito difícil, porque cada presidente tinha um percentual de número de ações da empresa. Então, às vezes, tinha algumas empresas nas quais eles não conseguiam mandar. Eles tinham menos poder em algumas empresas. E mesmo assim, eles insistiam com o fato de querer unificar a comunicação das empresas. Então, foi assim, um desafio interessante. Era um estica e puxa. Exatamente. Você sabe que isso, na verdade, é bastante comum aí em grandes organizações, às vezes, mesmo uma grande organização, internamente, por exemplo, divisões diferentes, superintendências diferentes, diretorias diferentes, e que tem, às vezes, processos políticos bem estabelecidos e difíceis, às vezes, de lidar. Então, para quem tem que, às vezes, conciliar ações, programas entre eles, fica muito difícil. Cíntia, então você nasceu em Florianópolis, morou em Curitiba, foi para São Paulo. Isso. Foi para mais onde depois? Depois de São Paulo, eu passei uma temporada em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. Virei assessora de imprensa para o agronegócio. Opa! Até isso eu fiz. Sabe, um dos cursos mais inusitados que eu já fiz na minha vida foi curso de avaliação de carcaça de zebuínos.
E a gente tinha que saber dar nome às coisas, porque eu escrevia matérias e artigos para o agronegócio. Sim. E eu atendia, eu fazia assessoria de imprensa para as empresas, né, agropecuárias, e para os leilões que aconteciam lá, leilão de elite, né? Então, a gente chegou a fazer curso de avaliação de carcaça de zebuíno. E eu escrevia numa época que foi 2004, 2005, eu escrevia para 4 revistas de agropecuária. De diferentes tipos de gado, né? Todos os gados zebuínos, que eles chamam, tipo Nelore, Brahma, essas coisas assim. Era especializada nisso também. Me especializei nisso. Agora eu não lembro de mais nada, mas eu estudei na época para poder... Mas isso você lembra. Saiu de lá, veio para Foz, saiu de Foz, voltou para São Paulo? Não, eu vim para Foz em 2006, daí recrutada para trabalhar na Itaipu, na área de comunicação. Cheguei aqui em outubro de 2006. E aí... Fiquei um tempo aqui, depois fui da Itaipu, daí também fiz algumas consultorias na área de marketing educacional. E aí eu resolvi aceitar uma proposta de trabalho em Brasília. Eu fui convidada para trabalhar para atender a conta da Embratur. Num contrato de uma agência de assessoria de imprensa que tinha ganho um lote de licitações lá, né? Então, esse meu contrato era para atender América Latina e países ibéricos. Eu tinha, sob a minha coordenação, 10 países para fazer assessoria de imprensa. Foi uma experiência maravilhosa, e até porque eu conheci países que eu não tinha tido a oportunidade de ir ainda, né? Sim. Em 11 meses que eu fiquei na empresa, porque o meu contrato era de 3 anos, eu acabei ficando 11 meses. Porque, como você falou, eu sou muito rapidinha, né? Eu faço tudo rapidinho e já quero mudar de área de novo. Mas eu fiquei 11 meses, nesses 11 meses eu conheci 5 países. Que legal. E foi justamente numa dessas visitas, num desses países que eu fui fazer um trabalho, numa feira de turismo, que eu conheci o conceito de hostel design. Foi lá em Lisboa, em Portugal. Que é muito forte nessa área, né? Muito. Portugal é considerada a meca dos hostels design no mundo. A cada 10 hostels premiados, 8 estão em Lisboa. Nossa, praticamente, assim. Eles são muito feras mesmo, São. Né? E essas viagens aí te ampliaram a visão de mundo, Cíntia? Como é que foi para você? O quanto que essas viagens te abriram os horizontes aí para a forma de pensar, para a forma de ver as suas perspectivas pessoais? Olha, Luciano, sem sombra de dúvida, cada viagem que você faz, ainda que seja para 100 quilômetros de distância da sua casa, você volta diferente do que você saiu. E principalmente quando você está num ambiente de outras culturas, pessoas que pensam muito diferente de você e que valorizam coisas que para você... diferente de você, né? Você valoriza algumas coisas, as pessoas valorizam outras e você vê tudo de uma perspectiva diferente. Eu tive a oportunidade de vivenciar, por exemplo, situações em que a pessoa olhava para o seu histórico, você conhecia você, conversava com você durante um tempo, e aí eu chegava para você na maior das tranquilidades, sem nenhuma parcimônia, falava assim: mas que vidinha chata que você leva! Sério que você trabalha feito uma louca? Porque, sabe assim? Daí você pensa, por que a gente é tão diferente nas perspectivas de vida, né? Por que os continentes, às vezes, te diferenciam tanto, assim, a cultura, a forma de ver o mundo? Eu aprendi bastante nessas minhas idas e vindas aí para todos esses lugares. Sem dúvida, né? Você sabe que uma das coisas que sempre me chama muita atenção nessa oportunidade que a gente tem de conhecer outras culturas é porque existem alguns conceitos que eles são universais, né? Quando você fala do ser humano, por exemplo, o conceito de felicidade. É um negócio que todo mundo busca, né? O conceito da felicidade. Você quer ser feliz? Ninguém vai dizer para você, não, eu não quero ser feliz. Tá certo? Mas os fatores ambientais ou culturais que nos levam a isso são muito diferentes. E aí, às vezes, a gente tem a pretensão de dizer que o nosso é melhor que os outros, ou que é... E na verdade, é uma questão só de perspectiva mesmo, né? Hábito mental, hábito cultural de ver as coisas de um determinado jeito. E não dá para dizer que tem um certo nisso. Né? Exato. E uma das coisas também que me chama atenção, né, nessa minha trajetória aí, eu te falei mais cedo, né, que eu estou fazendo várias análises da minha vida nos últimos meses, aí, procurando reperspectivar algumas coisas, mas o mais legal é você descobrir que você evolui, que você melhora. Eu me sinto muito melhor agora, com 47 anos, do que quando eu tinha 25, 28 anos, entende? Eu tinha... Apesar de continuar meio aceleradinha ainda, já estou muito menos do que eu fui. Eu era muito
me achava, como todo jovem, como muitos jovens se acham que estão furando o céu, né? Estão fazendo coisas maravilhosas, tudo que é maravilhoso. E a gente vai se dando conta de que a gente tem um aprendizado, tem uma evolução, só que tem tanta coisa ainda para mexer na gente mesmo, principalmente, né? É verdade. Que daí quando você olha, nossa, estamos só começando. A principal mexida, né, é a autotransformação, né? Eu costumo dizer muito que experiência, na verdade, a gente só pode dizer que realmente tem experiência quando você se modificou de alguma forma, né? Ou seja, você passou por uma vivência, aquilo mudou a sua forma de pensar, a sua forma de ver você mesmo, de ver os outros, de ver o mundo. Ou seja, houve um impacto no seu sistema, no seu mindset, aí, no seu sistema mental, e que te permitiu perceber a realidade de uma forma diversa. E isso é bacana ao mesmo tempo porque nos flexibiliza mais para compreender as diferenças, lidar com as diferenças, né? As outras opções, olha, você tem outra opção diferente da minha, tá legal, beleza. Ó, importante é que você seja feliz aí com a tua opção, né? E dar o espaço para as pessoas, para você identificar, perceber o que faz bem, o que deixa a pessoa feliz, diferente do que você, né? Diferente de você. Então, às vezes, a gente acha que é feliz com alguma coisa, que nem esse exemplo que eu dei, que eu falei, nossa, eu tenho um monte de coisa lá no Brasil, eu trabalho com isso, com aquilo outro, eu não tenho tempo para nada, eu faço voluntariado no final de semana, daí a pessoa, e você acha que isso é sucesso? Você acha que isso é ser feliz? Você não tem tempo para nada, e você acha que você tá abafando. E aí você para e pensa, poxa, por um lado ela tem razão, né? É verdade. É um conceito, pelo menos, que nos faz refletir sobre a diferença entre meio e fim, né? O jeito que eu faço as coisas para ter alguma coisa, né? Então, será que esse meio é o melhor? Será que tem outros jeitos de fazer isso? Ô, Cíntia, antes da gente entrar na segunda parte aqui, que eu quero tocar muito com você aqui, que é a questão do hostel, eu sei que você tem uma curiosidade em relação às suas mudanças, né? Você parece que nunca precisou fazer muito esforço para sair de um lugar para o outro. Como é que é essa história aí? Isso ela é verdade, porque assim, eu acredito assim que, acredito não, eu já vivenciei muitas vezes a minha estagnação em alguns momentos da minha vida, da minha carreira, por falta de posicionamento. Então, em algum momento eu estava muito acomodada, por exemplo, começar pela minha empresa, abri a empresa, saí do meu quarto, fui para a sala, saí da sala, fui para a sala comercial, consegui 2, 3, 4, 5 funcionários, estava com uma carteira de clientes sensacional, trabalhando horrores, ganhando muito bem. E aí chegou um determinado momento, eu me vi em Curitiba, com uma agência, com empregados, com status, digamos assim, né? Eu tinha lá meu círculo bem formado de amizade, de network, e aí eu pensava, tá, e agora? Eu vou continuar o resto da minha vida, estou com 25 anos, 27 anos, fazendo isso? Eu não quero alguma coisa mais, eu quero ir pro mundo, né? E aí eu tomei a decisão, numa das minhas, um dos meus jobs, um dos meus clientes era a Subaru, lá em Curitiba. E eu uma vez fiz, numa dos trabalhos para esse cliente, eu fiz um lançamento de um carro novo da Subaru, lá em Curitiba, e eu convidei o assessor de imprensa nacional da marca, lá de São Paulo, que chamava Sérgio Duarte. Convidei o cara muito assim, sabe aquele tipo de assessora peituda que acha que vai conseguir chamar o bambambam da marca nacional aqui, né, no Brasil, e o que o cara ia. E o cara foi. O jornalista foi e só ficou me avaliando, assim, né? Tipo, deve ter pensado, um eventozinho de meia pataca lá em Curitiba para o lançamento de um carro que já está lançado no Brasil há muitos meses, né? Tipo, não tem novidade nenhuma, ela não vai conseguir reunir ninguém. E foi um baita de um evento lá em Curitiba com 48 jornalistas, presidentes de outras lojas também da marca lá e outras concessionárias. Foi um evento muito legal. E esse cara meio que se encantou comigo. E me convidou para fazer uns jobs na assessoria de imprensa dele lá em São Paulo. Então eu acabei indo, ele me chamou para fazer um job de 10 dias, depois me chamou para fazer um outro job de 20 dias. E aí me instigou para ficar definitivo em São Paulo, né? E aí eu fui, a convite dele, fiquei a primeira vez 6 meses, daí acabou o job, voltei, e aí fiquei com aquela, não, mas então eu quero voltar para São Paulo, lá é muito bom. E aí, o que eu faço? Vou mandar um currículo para uma amiga minha, que era uma das poucas amigas que eu tinha em grandes empresas em São Paulo,
E eu liguei para ela, falei, Roberta, eu tô mandando meu currículo para você, ver o que você faz aí. Daí ela falou, ok, eu vou falar com a minha diretora de RH da empresa, que vai que tem aqui, né? E aí tinha. Olha. E me chamaram na semana seguinte, eu fiz 4 entrevistas, uma com o RH, depois com o presidente 1, o presidente 2, o presidente do board, e acabei indo para essa empresa que é a multinacional de engenharia que me contratou. Então, assim, a hora que eu percebo isso muito claramente, Luciano, a hora que eu tomo uma decisão, que eu saio de cima do muro, a coisa acontece para mim. Sim. E foi assim também para vir para Foz do Iguaçu. Eu estava lá em Uberaba, estava meio estagnada lá com o agronegócio, a coisa estava muito morna, né? Os bois do pasto estavam muito devagar. Muito devagarinho, todo mundo tomando cerveja no final de semana, comendo carne, não pensava muito, né? Tava muito cômodo pra gente, né? Aí eu pensei, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar de vida de novo. E aí esbarro com alguns conhecidos em Foz do Iguaçu, lá no shopping Uberaba, que me dão aquele chacoalhão, tipo, vai ou não vai, né? E aí eu falei, tá bom, então eu vou tentar. Liguei, mais uma vez, liguei para uma única amiga minha, comentei com ela que eu queria, se ela conhecia alguém em Foz do Iguaçu para me indicar para tentar um trabalho. Ela falou, conheço, teu amigo lá tá morando lá agora, liga lá para ele e vem. E aí eu vim para Itaipu. Então, assim, são posicionamentos que a gente toma, sair de cima, isso é muito sincrônico, muito, né? Sai de cima do muro, toma a decisão que a coisa acontece. Esse é um exemplo que é muito bacana da gente ver, porque realmente muitas vezes a pessoa ela quer mudar alguma coisa na vida, ela quer promover a mudança, mas ela não toma a decisão de fato, né? Não toma a decisão e às vezes nem quer pagar o preço. Então ela fica eu quero, mas veja bem. E aí não rola, né? Aí não tem energia do posicionamento. O que eu acho também importante é a pessoa perceber, conseguir analisar as sincronicidades que acontecem em volta dela, em torno dela, para que as coisas se direcionem e para que ela tenha um posicionamento. Porque, assim, um pouco antes de eu decidir vir para Foz do Iguaçu, foi muito engraçado, porque o meu marido, na época, a gente tinha uma sala comercial juntos, e ele tinha um monte de equipamento, de fotografia, computador, lente, câmera, aquele parafernália de coisas, e eu só tinha meu laptop, que eu, né, só trabalhava com ele. Eu dava aula na faculdade também, então tinha as minhas aulas ali no laptop, as coisas dos meus artigos, as minhas assessorias, então tinha meu laptop. E uma vez houve um roubo na sala, arrombaram a nossa sala e perguntam o que levaram. Só o meu laptop. Não levaram nada mais, só o meu laptop. Aí, tipo, eu pensei assim, cara, alguma coisa tá acontecendo para eu me fazer ver, o mundo tá querendo, tá se movimentando, para eu ver que eu não posso continuar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que me deu o estalo realmente de vir embora para Foz. O único ponto ali de equilíbrio na situação ali já tiraram fora. Desestabiliza a pessoa, né? Sim. E aí o importante é você saber que aquele momento é um momento de reflexão. De virada. E é um momento de virada. Porque se você continua... só roubaram. Mas só foi um roubo. E aí, eu vou continuar seguindo minha vida? Não. Nada... Eu sou da opinião que nada acontece por acaso. E tudo que te acontece é para fazer você avaliar, refletir e ter mudanças de rota em algumas situações, algumas coisas da sua vida, né? Pois é, você sabe que esse é um ponto interessante, ainda fazendo um paralelo, a gente às vezes comenta essa ideia aqui, que há uma tendência do ser humano a querer repetir os seus dias ad nauseam. Ou seja, se você vai analisar, a rotina da pessoa se repete sistematicamente em relação a trabalho, horário de lazer, final de semana. Trabalho, horário de lazer, final de semana. Aquilo vai repetindo. E ela, às vezes, não para fazer justamente enxergar esses momentos que são pontos de virada, né? Que precisa assim, escuta, já dá para ser diferente. Procura uma experiência nova, procura uma abordagem nova para você, para sua vida, para aquilo que você quer. E às vezes a pessoa não se dá conta, né? Eu não consigo, Luciano. Eu não sou desse tipo de personalidade. Eu odeio rotina. Odeio rotina. Claro que algumas coisas você é obrigado a fazer todos os dias, né? Uma pessoa que tem uma empresa tem que estar lá fazendo muitas coisas diariamente. Mas eu odeio rotina. Você sabe que só empreender no Brasil já dá para dizer que você não tem rotina, né? Porque empreender no Brasil é verdade. Não é para os fracos. Não é para os fracos. Mas então me conta, você estava em Brasília, viajando para o mundo, conhecendo uma opção de coisa, foi para Portugal, conheceu a ideia de hostel, e aí veio a ideia do Concept Design Hostel. Isso mesmo.
Conta um pouquinho dessa história pra gente aí de como é que essa jornalista se tornou dona de hostel. Como eu te falei, né, eu tinha passado aqui por Foz, eu tinha ficado alguns anos aqui em Foz, daí tive essa temporada de 1 ano aí em Brasília, só que eu sabia que eu ia voltar para Foz, né, rapidamente, não tão rápido quanto eu acabei voltando, mas eu sabia que ia voltar, e eu acalentava um sonho de ter alguma coisa, algum empreendimento na área de turismo, só não sabia o que ainda. Tinha pensado em algumas franquias de alimentos, bebidas e tal, chocolate, whatever, mas não tinha decidido ainda. E numa dessas viagens a trabalho, para Portugal, eu conheci o conceito de hostel design e aí avaliei que seria uma coisa interessante. Não seria um investimento muito absurdo, né? Eu tinha algumas reservas, né, de dinheiro e achei que conseguiria fazer. E aí, então, do momento em que eu decidi isso, comecei a estudar o negócio, porque eu brinco que eu nunca fui mochileira e virei hosteleira, né? Então, assim, que é uma coisa, né? Eu tinha que estudar sobre o business que eu queria montar, né? Então, eu me debrucei em cima desses estudos todos, montei um primeiro business plan para abrir o negócio, e aí, quando ele estava pronto, eu pensei, bom, para esse negócio funcionar, eu tenho que voltar para Foz. E aí, eu pedi demissão lá em Brasília e voltei para Foz para abrir o hostel. Aí, rapidamente, eu encontrei uma casa, comprei a casa e iniciei a parte da obra, né? E aí fiz tudo meio sozinha, Luciano, assim, eu tive que, claro, obviamente tem que ter uma arquiteta para você poder aprovar os projetos na prefeitura e tudo, mas após o projeto aprovado, todo o resto eu fiz sozinha, da minha cabeça, porque eu também não tinha muitos recursos para sair contratando muitos detalhes, né, então eu fiz tudo da minha cabeça. Quanto tempo de preparação do plano de negócio até materializar o hostel? O plano de negócio eu levei uns 6 meses para fazer, contei com a ajuda de muitas pessoas, inclusive da minha cunhada, que é muito boa em planilhas, números. E aí depois, então, eu vim para Foz em outubro, em dezembro de 2012. Em dezembro comprei a casa, a obra de reforma da casa começou em março e eu inaugurei o hostel em agosto de 2013. Agosto de 2013. Foi praticamente 1 ano de gestação aí. E de lá para cá só prêmio, né, amiga? Cara, modéstia à parte, a gente tá indo bem. A gente tá fazendo direitinho o nosso negócio. Quais são os principais prêmios aí que você teve, Cíntia, até agora? Veja, prêmio não é o nome certo. A gente coloca prêmios porque quando você vai traduzir para o inglês, né? O pessoal fala award, né? Então a gente acaba usando prêmio. Mas assim, a gente inaugurou em 2013. De 2014 até 2017, a gente figurou em primeiro lugar no TripAdvisor na nossa categoria de meios de hospedagem especializados, né? Em 2015 veio a primeira certificação, a primeira premiação, que a gente fomos listados entre os 50 hostels mais descolados do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Em 2016 veio a listagem de entre os 10 melhores hostels do Brasil pelo Trivago, que é super importante. O Trivago é o maior buscador de hotéis do mundo, né? E é uma avaliação que eles fazem baseada nos reconhecimentos, nos depoimentos que os hóspedes deixam nos canais de vendas, né? Então não tem maracutaia, né? Ou seja, não é uma coisa que você force, né? Que você tente mascarar. É o próprio hóspede que entra lá e deixa a avaliação. Exatamente. Dele. Aí no ano seguinte, 2016, a gente foi eleito o melhor hostel do Brasil pela revista Viagem e Turismo. E aí, nesse momento que a gente começou a perceber assim, poxa, estamos ganhando um monte de reconhecimento e tudo mais, vamos melhorar nossa gestão, vamos se atualizar. E aí a gente começou a participar do Selo de Qualidade no Turismo aqui do Sebrae, que é um programa que você faz parte, que você tem consultorias, tem avaliação de... eles chamam de turista oculto, que mandam lá, fazem uma série de sugestões para o seu empreendimento, e você tem que ter uma série de normas, uma série de regras, uma série de modelos de gestão que se adapte ao reconhecimento desse selo. Então, a gente está desde 2017 participando do selo, já recebemos 3 selagens, já fomos selados 3 anos seguidos, e agora, nesse último ano, a gente recebeu o selo ouro de qualidade no turismo. Caramba, que bacana, né? De fato, o Concept Design Hostel aí da Cíntia Braga é fantástico. Se você é da região aí de Foz do Iguaçu, de qualquer lugar do mundo que você queira vir para Foz, considere nas suas opções, porque é muito bacana o espaço dela, muito descolado, muito legal mesmo. Ô, Cíntia, agora eu quero falar do outro lado, tá? Tá aqui, tudo beleza? E os desafios seus, pessoais, para você lidar com esse processo de abrir empresa, de você tocar a empresa e você ainda trabalhando como jornalista, ou seja, como é que foi essa conciliação toda aí?
Não foi fácil, né? Né? Nos primeiros anos, eu trabalhava 18, 19 horas por dia, né? É barra. Na época da obra mesmo, eu dormia 3, 4 horas por noite, né? Porque estava lá brincando, eu brinco, né? Que eu estava lá chicoteando os peão paraguaio para trabalhar para mim. Mas, claro, é uma brincadeira, mas Claro. é porque eles não falavam direito. Era um empreiteiro que eu contratei para fazer a obra, que contratou um monte de peão paraguaio, e eles não falavam sequer o português direito, e eu ficava tentando me relacionar com eles, era difícil, mas enfim. E com todo esse meu tamanho, né, Luciano? Que você sabe que eu tenho 1,5 m, né? Tá eu lá com esse toco de gente toreando 10, 15 peão na obra, né? Mas tudo bem, sempre fui meio metida mesmo. Mas os desafios com pessoas eu acho que é o mais complexo, porque desde recrutamento de pessoas para trabalhar para você, desde você receber seu hostel é um lixo, esse café da manhã é medíocre, não tem televisão no quarto, que absurdo, não sei o quê. Escutar isso de um hóspede, né? E ter que falar: obrigada pelo seu review, obrigada pelo seu depoimento. Mas, né, ter calma, ter tranquilidade para lidar com essas situações. Não é fácil. Sim, não é fácil. Sim. Há muita crítica e sempre tem aquele que, uma, não entende o conceito e dois, às vezes é muito mal-humorado. Né? Exato. A gente acha que, assim, a pessoa... O comum, que é a grande maioria das pessoas, elas estão viajando, seja... principalmente a lazer, elas estão felizes. Então, elas já têm uma predisposição para ser feliz. Sim. Mas tem outras, que, independente se é trabalho ou a lazer, elas são mal-humoradas mesmo e elas já chegam com o pé na porta, né? Reclamam de tudo, né? Então, isso é difícil. O que mudou? O que você acha que mudou para você, Cíntia, como pessoa, nesse movimento, nessa conciliação de atividades? O que você acha que mudou na sua cabeça aí, em termos de experiência, em termos de aprendizagem, em termos de crescimento pessoal? Olha, eu diria que quem me conhece... Eu tenho algumas amigas eu tenho umas 3 ou 4 amigas que são amigas minhas de infância. E a gente já conversou sobre isso, assim, da quantidade de mudanças, da qualidade da mudança que a gente vê uma na outra, né? Então, até como eu comentei com você mais cedo, eu era muito belicosa quando eu era mais jovem, eu era muito imediatista, queria tudo para ontem, né? Era um pouco agressiva até nas minhas relações, agressiva no sentido, assim, de... Você sabe fazer aquilo? Não sei. Então deixa que eu faço. Sabe assim? Vira as costas e ao invés de ajudar, ensinar e né, dar valor para aquele aprendizado que você pode dar para outra pessoa, virava as costas e saía. Então, esse tipo de aprendizado eu conquistei nos últimos anos, né? Uma das coisas que mais me alegra ali no hostel é perder funcionário para quem é melhor do que eu. Para estabelecimentos de hospedagem que são melhores do que eu. Para você ter uma ideia também, modéstia, a parte, eu já perdi 4 funcionários para o Belmont, para o Hotel das Cataratas, que o pessoal acaba recrutando eles porque sabe que eu sou assim, detalhista com treinamento, detalhista com o relacionamento que os hóspedes têm, que os funcionários têm que ter com os hóspedes, né? A parte de apresentação, enfim, uma série de detalhes. Mas com relação a aprendizados também, que você perguntou, uma das coisas que eu aprendi com o tempo é ouvir mais as pessoas. E isso foi uma mudança assim de chave que eu tive que fazer na minha vida nos últimos anos, nos últimos 2 anos especificamente, porque na época do hostel, na época da obra, como eu dormia muito pouco e eu estava sempre muito estafada, eu não ouvia as pessoas. Eu parava, conversava com as pessoas e eu não ouvia o que elas falavam. Enquanto elas falavam, enquanto elas gesticulavam a boca, eu estava em outro lugar, em outro problema para resolver. E eu não dava atenção, não ouvia as pessoas. E eu fui com essa mania, com esse processo que eu acabei pegando nessa época da obra, até um bom tempo atrás, até uns 2 anos atrás, quando eu me dei conta de que eu continuava não ouvindo as pessoas. Aí eu rapidamente tentei virar a chave, não foi fácil no começo, mas agora eu sei que eu consegui virar essa chave e eu dou muito mais atenção para as pessoas, todos os meus poros estão disponíveis para aquela pessoa quando eu estou na frente dela, porque isso é uma das coisas mais importantes, que você ouvir as pessoas e sentir o que elas têm para te passar. Sem dúvida. Eu gosto muito de uma frase da Brené Brown, que é a autora daquele livro Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala assim, a razão da nossa vida é criar vínculos, né? Ou seja, é o saldo dessas relações que a gente estabelece, os vínculos positivos que a gente cria. E assim, se a gente vai analisar a tua carreira,
foi justamente em cima desses vínculos tão positivos que, com um telefonema, Sim. as portas se abriam a partir do seu posicionamento, claro, e isso é fundamental que a gente destaque aí para o nosso ouvinte, que se você quer uma mudança fundamental na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, estar posicionado para aquilo que você quer, mas esses contatos, essas conexões também abrem portas, né, Cíntia? Sim, sem dúvida nenhuma, né? E a forma como você lida com os problemas e a forma como você dá a devolutiva para as pessoas. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas, muitos amigos meus, que eles falam, puxa, eu não tenho palavras para dizer, para te agradecer pelo que você fez para mim. Eu vim chorar minhas pitangas para você e você rapidamente já me arranjou a solução para o meu problema de uma maneira que eu jamais teria pensado em resolver. Olha que né? legal. Porque você dá a escuta para a pessoa, né? Você tem essa empatia, né? E uma das coisas que mais me alegra também é conseguir encaminhar pessoas. Esse é um dos meus lemas ali no hostel. Inclusive, encaminhar hóspede, né? Já teve situações de hóspede veio para cá, numa conversa ou outra ali no café, no bar, na piscina, reclama, né, da própria vida, fala que está insatisfeito, que não sei o quê. Aí a gente conversa sobre algumas oportunidades de vida. O cara resolveu... Teve um cara que resolveu, largou tudo em São Paulo e veio estudar medicina aqui no Paraguai. Olha só. Porque ele ficou um final de semana no hostel e viu um monte de coisa e conversa vai, conversa vem. Claro que tem que ter um gatilho, né? Sim. Talvez alguma coisa que eu tenha falado abriu ali uma porta na cabeça dele e ele reperspectivou a vida dele, né? Mas uma das coisas mais legais é você conseguir encaminhar a pessoa, saber que alguma coisa que você falou, que você sugeriu, que você contou para ela, abriu uma coisa na cabeça dela e ela resolveu mudar. Esse é um exemplo muito bacana da empatia na prática, né? Porque justamente é quando você se abre para essa conexão com a pessoa e você consegue, de fato, então, perceber a realidade dela, que você consegue poder trocar uma ideia que faça sentido, que ajude ela de alguma forma, né? É o conceito fundamental aí do que a gente possa dizer, de assim, olha, eu estou prestando atenção em você, eu estou tentando entender de fato a sua realidade, a sua situação. Né? Exatamente. Que bacana. Cíntia, e me diz uma coisa, o que você está vendo aí para o futuro? Eu sou forçado a fazer essa pergunta porque é uma pessoa irrequieta como você, que está sempre se mexendo. Pois é. Assim... a gente não pode nunca, né? Eu acho que eu não posso, eu não quero fazer previsões pessimistas nem otimistas, mas assim, as coisas devem mudar nos próximos anos, pro meu lado, né? Eu diria que eu construí um case de sucesso aqui em Foz, né? Nessa área de hostel conceito, mas eu quero mais para minha vida, né? E também a gente está num momento de mundo, de vida, de século, né, e de mudanças, como mesmo você falou hoje, de mudanças na área de medicina, que os atuais 50 são os novos 30, né? Por aí. Então, se a gente for avaliar por esse ângulo, a gente tem pelo menos mais uma ou duas carreiras ainda antes de bater as botas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu estou pensando em qual seria a minha próxima carreira, né? Opa. Eu estou começando a gostar muito de estudar história e psicologia. Não acho que eu vou voltar para as cadeiras da faculdade, mas fazer alguns cursos nessa área me interessam bastante. Também acalento uma vontade, um desejo de abrir uma filial do hostel na Itália. Tem uma amiga minha que também está afim, a gente está costurando algumas ideias em relação a isso. Mas, além disso, eu estou tirando minha cidadania de Luxemburgo, vou ter passaporte europeu lá até o final do ano. Então, assim, o mundo está de portas abertas para a gente, né? Que legal, né? Você sabe que isso é uma característica fundamental desse nosso novo século, desse novo momento que a gente está na história da humanidade, né? O mundo está menor. Você consegue se locomover por ele, buscar oportunidades de uma forma mais fácil, né? Aliás, essa é uma característica dessa nova economia, da mudança da tecnologia, que ela vem trazendo opções, possibilidades, e esse contato, essa interfusão aí, vamos dizer assim, entre diferentes culturas, ela começa a ser vista com um pouquinho mais de flexibilidade, né? Acho que a gente ainda tem muito a caminhar aí enquanto humanidade nesse sentido, mas as culturas se permeiam mais, a gente consegue conviver mais, consegue se relacionar um pouco melhor dentro dessas diferenças, e aí a gente consegue ser o chamado cidadão do mundo, né? Exatamente. E esse é um posicionamento mental muito legal aí dentro da mudança. Cíntia, vamos fazer o fecho aqui, que já passou a nossa hora aqui, você vê como passa rápido, né? né? Incrível.
algumas características que me chamam muita atenção nessa nossa conversa aqui, que eu queria muito ressaltar e depois pedir aí as suas considerações finais aí, que é essa questão do posicionamento como um aspecto fundamental da nossa vida para aquilo que a gente quer realizar, para aquilo que a gente quer alcançar em termos de objetivo, sonho, o que quer que você queira chamar isso, mas essa perspectiva de fazer um movimento, essa disponibilidade para você, disponibilidade íntima, né? Para você se locomover, porque, curiosamente, há pessoas que elas acabam criando amarras na própria vida que acaba tendo muita dificuldade com o tempo de se locomover, porque ela mesma cria uma série de amarras, ela mesma cria uma série de pontos de que chumbam ela, vamos dizer assim, aonde ela está. Então, a questão da disponibilidade, a questão do network, do vínculo que você cria com as pessoas, e esse movimento muito bacana que você exemplificou para a gente aqui de transformação pessoal, de sair de uma pessoa, de uma mentalidade mais absoluta, que a gente chama isso do mindset da escassez aqui dentro do software mental, né? Muitas certezas, padrões muito claros do que eu vou fazer, papapá. E em relação a um mindset mais da abundância, um mindset mais voltado ao aqui e agora, mais aberto às conexões, mais aberto às oportunidades, e dentro de uma perspectiva que não traça certezas, mas traça horizontes. Não é isso? Na verdade, eu já estou eu fiz o teste lá do site, né? E já deu 60%. Opa! Então, já estou no caminho, né, da abundância. Que legal, show de bola. Cíntia, suas considerações finais aí, minha querida. Eu acho que esses 4 pilares que você traçou aí são muito significativos mesmo. Eu acho que é bem por aí. Se eu fosse escolher 4 pilares para resumir a minha trajetória aí nesses 28 anos de carreira, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E uma coisa que é muito importante que você falou, que quando você não cria essas amarras, você acaba indo, né? Agora, o importante é você saber a forma como você vai. Né? Eu disse não para várias oportunidades de trabalho que não me pareciam muito lícitas em alguns momentos da minha vida. Sim. Eu abri mão, inclusive de cargos políticos, né? Cargos públicos lá atrás, em 98, 99, né? Quando eu tive a oportunidade. E eu sempre corri um pouco disso, né? E em compensação, eu fui muito grata com as coisas que a vida me trouxe. Por exemplo, todas as pós-graduações que eu fiz foram aportes de instituições ou de pessoas que acreditaram no meu trabalho ou através de permutas com o meu trabalho, né? Então, fiz 2 pós-graduações promovidas pelos meus empreendedores com quem eu estava trabalhando na época lá em Curitiba. Depois eu fiz uma permuta para fazer o meu MBA. E numa última oportunidade eu tive também um outro aporte de uma outra pessoa de família, porque essa pessoa tinha recebido um crédito numa faculdade lá em São Paulo, na SPM, falou, eu não vou usar, é muito longe, tem que pagar toda semana tem que pagar avião para ir para São Paulo, eu não vou. Falei, então daqui que eu vou. Eu ia de busão mesmo, daqui de Foz para São Paulo todo final de semana para fazer essa pós-graduação. Então, assim, eu tive gratos presentes da vida, né? Aportes da vida. Por tomar decisões acertadas, eu acho, sabe? É claro que você bate a cabeça em alguns momentos, mas se você se posiciona numa linha e se você tá tranquilo com a sua ética pessoal, trabalha, porque nada vem de graça, né? Sem dúvida. E você dá o ouvido para as pessoas, encaminha pessoas, eu acho que a vida te presenteia com coisas boas. Que show de bola. Minha gente, vocês vejam que é um case aqui interessantíssimo para a gente. Cíntia, olha, muito obrigado pela tua participação aqui no Software Mental. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. Obrigada, Luciano. Obrigada a toda a equipe da Athena que recebeu a gente super bem aqui. Obrigada. Tá joia. Minha gente, então, por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, visite o nosso site www.softwaremental.com.br. Lá você vai encontrar o diagnóstico de mindset que a Cíntia falou, você vai encontrar uma série de e-books, artigos, podcasts que nos ajudam cada vez mais, e essa é a nossa intenção, expandir essas fronteiras mentais para aproveitar de uma forma mais feliz ou satisfatória
as nossas oportunidades da vida. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!